Fala galera, nós estamos voltando hoje para falarmos de força de atrito. Eu iniciei a aula passada aí falando um pouquinho de força de atrito, a importância que ela tem para frear um carro, para frear uma moto, para frear uma bicicleta e por aí vai. E o atrito ele é importante, ele tem suas características importantes no nosso dia a dia, tá certo? Porém, eu dei uma pincelada a respeito da lei de Newton e decidi agora gravar voltando para segurarmos aí a questão da força de atrito. Bem, se você tem um corpo, tá certo? Esse corpo está um determinado movimento aqui, ó, vamos dizer que é um bloco aqui, uma superfície plana e horizontal. Esse bloco tem uma força aplicada aqui para frente, ó, como você pode observar, ó, uma determinada força resultante. Só que a força puxa esse bloco para cá, mas ao arrastar esse bloco existe uma força de atrito atuando no mesmo. Essa força de atrito ela vai atuar aqui, ó, e a gente chama de FAT. FAT é força de atrito. FAT é força de atrito. Então, observe que essa força aqui, ó, a força de atrito, pessoal, é contrária à força de atrito. Ó, a força de atrito é contrária, você pode observar, ó, é contrária a força de atrito é contrária à força motora. A força motora, tranquilo? Então, o que acontece aqui nessas características aqui? Você vai fazer o seguinte, ó, força menos FAT, que é a força de atrito, é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa fórmula aqui você utiliza para calcular as circunstâncias aí que nós temos. Mas quem é força de atrito mesmo? Se você observar, FAT, que é a popular força de atrito, que a gente chama aqui, força de atrito, nós temos ela sendo o seguinte, o FAT vai ser igual a μ vezes normal. Ó, FAT é igual a μ vezes normal. Professor, mas o que é esse μ e o que é essa normal? Nós temos um bloco aqui, a qual nós vamos ter uma força normal aqui para cima e nós temos um peso para cá. Só que essas forças elas são anuladas porque o corpo está na horizontal. Nós sabemos, pessoal, que peso é massa vezes gravidade. Então, essa é a forma do peso. Como a força normal é igual ao peso, normal é igual ao peso, então podemos dizer que normal é massa vezes gravidade. Então, nesse caso aqui, o que é que eu posso fazer? Substituir. Então, nós temos aqui que o FAT vai ser igual a μ vezes massa vezes gravidade. Pronto, FAT é μ vezes massa vezes gravidade. Então, essa é a forma que nós iremos utilizar. Mas quem é esse μ? Esse μ aí se chama coeficiente de atrito, pessoal. Ó, coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Ele pode ser coeficiente de atrito cinético, é um μc. Ele pode ser o coeficiente de atrito dinâmico, coeficiente de atrito dinâmico é o μd, você pode observar aqui, e pode ser o coeficiente de atrito estático. O estático é o μe. Então, μe. Se vocês observarem aqui, o μc e o μd, eles são iguais, porque depende do livro. Tem livro que bota μc e tem livro que bota μd. Isso aqui é aplicado para corpos, em movimento. O μe é o estático, pessoal. Esse μe aqui é aplicado para corpos que estão em repouso. Para corpos em repouso, parado. Por isso que o μ estático é maior do que o μc. Ou, se estiver usando o μd, o μ estático é maior do que o μd. Não é um AB, um H. Esse mizinho aqui é um pouco tortuoso porque vem da questão de você utilizar essas letras gregas aí. E aqui, se o corpo estiver em movimento, você vai trabalhar com essa forma, movimento. Agora, se eu disser que o corpo está parado, nós vamos dizer que a força é igual a FAT. Quando o corpo está em repouso, a força é igual a FAT.
o que você não pode esquecer é que força é massa vezes aceleração e que Fat é mi, pode botar aqui, ó, mi, massa vezes gravidade. Você não pode esquecer disso. Então, nesse caso aqui, se o corpo estiver em repouso, se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, se o corpo tiver velocidade constante, toda vez que se referir a um desses três termos aqui, ou se o corpo estiver parado, a um desses quatro termos aqui, quando se referir a um desses quatro termos aqui, o corpo está com velocidade constante, o corpo tem movimento retilíneo uniforme, o corpo está em repouso, o corpo está parado. Toda vez que se referir a essas possibilidades aqui nas questões, pode observar que provavelmente a força vai ser igual ao Fat. A força é igual ao Fat. A força sendo igual ao Fat, nós vamos ter, nesse caso, essas circunstâncias. Agora, se o corpo estiver em movimento, aí não. Se o corpo estiver em movimento, é porque provavelmente nós temos uma força que está exercendo naquele corpo que seja maior do que a força de atrito, que é contrária a esse corpo, igual a massa vezes a aceleração. Porque se tem movimento, é para ter aceleração, tranquilo? Então, aqui são os coeficientes de atrito cinético, dinâmico e estático. O cinético e dinâmico depende das questões. Tem livros que chamam de cinético, tem outros que chamam de dinâmico para corpos que estão em movimento e o estático para corpos que estão em repouso. Lembrando que o estático para corpos que estão em repouso, os corpos estão parados. Estático, só lembrar assim, que aí você não vai esquecer. Ele costuma ser maior que os outros coeficientes, tranquilo? E a forma da força de atrito é μ vezes normal. Como normal é massa vezes gravidade, porque ela pega a forma do peso, então a força de atrito é μ massa vezes gravidade, tranquilo? Mais uma coisinha que nós podemos trabalhar a respeito da aplicação da força de atrito é porque às vezes podem vir gráficos e aí a gente tem que desenrolar. É o seguinte, ó, geralmente se você tem um gráfico, nós temos um gráfico do Fat, o Fat é dado em newtons porque é uma força, e aqui nós temos um gráfico de uma força também dada em newtons. Aí o que acontece? Alguém aplica uma determinada força, vamos dizer que você vai empurrar um armário. O armário está super pesado, você vai empurrar um armário. Você começa empurrando o armário e o armário continua em repouso, tá certo? Aí você empurra mais. Ou um carro, tem um carro enguiçado, você vai empurrar o carro só que você está só. Então você vai aplicando uma força, empurrando, e aí chega um determinado momento que o carro já começa a balançar para entrar em movimento. Isso aqui se chama iminência de movimento. Quer dizer o quê? Que ele está quase se movimentando, mas ele ainda não se movimentou. Ele está quase, ainda ele não se movimentou. Até aqui, meu querido, você tem o que a gente chama de força de atrito máxima. Fat máximo. Essa força de atrito máximo aqui, ó, Fat máximo. Esse Fat máximo aqui, você vai calcular ele assim, ó, Fat máximo, você vai calcular μ estático, porque ele não está em movimento, vezes massa, vezes gravidade, tranquilo? Aí quando ele chega aqui nesse movimento, ó, ele dá uma pequena queda e ele entra em movimento. Aí quando ele entrar em movimento, veja que ele deu um decréscimo aqui. Então aqui você vai ter o Fat normal aqui. Esse Fat aqui você já calcula utilizando o coeficiente de atrito cinético vezes massa vezes gravidade, ou dinâmico e por aí vai. Então existe uma diferença de coeficiente. Aqui na iminência de movimento, ele está quase entrando em movimento, mas ainda não entrou em movimento. Devido a ele não ter entrado em movimento, a gente usa a força de atrito máximo, porque é o máximo que a força de atrito conseguiu manter esse corpo em repouso ou parado. Depois daí, você consegue fazer com que o corpo entre em movimento, aí dá uma queda, porque o coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático. Ó, coeficiente aí, beleza? E aí a gente trabalha nesse formato básico aqui. Então, graficamente, a força de atrito é representada desse jeito, tá certo? E assim como todos os procedimentos básicos. Então, faça as anotações, porque são importantes para vocês resolverem as questões em cima de tudo isso. Tranquilo, pessoal? O que tínhamos para hoje é isso. Forte abraço, tchau, tchau.